Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Luiz Alberto Machado e este é o Economia Não Morde. Em nosso último episódio, tivemos a presença da jornalista Jéssica Paula, escritora do livro Estamos Aqui, onde falamos sobre os conflitos que assolam o continente africano. O episódio já está disponível nas principais plataformas. Agora vamos à pauta de hoje. De acordo com o IBGE, medida pelo IPCA, a inflação fechou 2019 em 4,31%, pouco acima do centro da meta de 4,25%, pressionada em grande parte por alguns aumentos do final do ano, especialmente o da carne e do combustível. Isso fez com que a inflação de dezembro atingisse 1,15%, a mais alta no mês em vários anos. Uma realidade bem diferente e melhor, convenhamos, do que a vivida pelos brasileiros durante várias décadas. Durante o início da década de 90, a economia brasileira vivia um período de inflação extremamente elevada, em contraponto com uma euforia política, resultante da eleição direta de um presidente da República, coisa que não acontecia há 25 anos. Fernando Collor foi eleito numa eleição em que grandes nomes concorriam com ele, como Ulisses Guimarães, Lula, Mário Covas, Leonel Brizola, Guilherme Afif. E aquela euforia que rapidamente se transformou em decepção, aquela euforia política contrastava com o verdadeiro desespero de uma economia marcada pela estagnação, pela inflação crônica e pela pressão da dívida, ou das dívidas. Muito bem, no programa de hoje nós vamos contrapor aquela realidade à realidade atual. Antes mesmo do plano Collor ser adotado, é importante a gente fazer uma breve retrospectiva histórica. Depois de décadas crescendo acima da média mundial, a economia brasileira teve uma reversão acentuada na década de 80, conhecida na América Latina como década perdida. Não só o Brasil, mas vários países latino-americanos, durante aquela década, registraram um crescimento negativo. O Brasil, por exemplo, teve um crescimento do PIB per capita de menos 0,4%, mas Argentina, Nicarágua, Venezuela, Costa Rica e outros países tiveram desempenhos muito piores. Além do problema da estagnação, você tinha na maior parte deles inflações muito elevadas, até hiperinflações. De tal maneira que, à medida que esses países foram se redemocratizando durante a década de 80, o primeiro compromisso dos novos governos eleitos era estabilizar as economias como pré-requisito para a retomada de crescimento. E vários países foram bem-sucedidos nessa empreitada. O Brasil ficou como o patinho feio da história. Para quem não lembra, e muitos provavelmente nem viveram esta época, então vale a pena mencionar, enquanto o Uruguai teve 59% em 1996, sendo a segunda pior inflação na região, o Brasil teve 1.178% ao ano. No ano seguinte, contra uma média continental de 22%, a inflação brasileira foi de 2.567%. Essa era a nossa realidade. Vale mencionar que em 95 eu tive a oportunidade de participar de um evento na África do Sul e eu fiz uma comparação entre o Brasil e a África do Sul, dizendo que os dois países tinham passado por um período de apartheid. E para surpresa dos sul-africanos presentes, que nunca tinham ouvido falar de apartheid no Brasil, eu mostrei na época era transparência, em que a inflação acumulada no Brasil atingia
8 trilhões por cento entre janeiro de 1981 e julho de 1995. E naquele período em que nós tivemos vários planos econômicos, modificação na moeda, corte de 9 zeros, depois a divisão de tudo por 2.750 na época do real, os preços subiram assim assustadoramente. E naquela transparência eu mostrava o preço dos produtos em 1980, o preço dos produtos já em real em 1995 e qual seria o preço desses mesmos produtos se a unidade monetária não fosse mudada tantas vezes. Um sul-africano que mostrou estranheza quando eu falei da comparação do apartheid, ao final da palestra olhou para mim e falou assim: cara, eu acho que o apartheid de vocês foi pior do que o nosso. Mas enfim, são realidades que só quem viveu é capaz de entender. Por isso que é muito difícil, hoje em dia, explicar para um estudante, eu trabalhei muito com economia, mas para qualquer estudante, o que era viver num país cuja inflação chegou a atingir 86% ao mês. Muito bem. Então vamos falar um pouco sobre esta época e contrapor a realidade de hoje. O primeiro dos planos que surgiram com o objetivo de atacar aquela inflação elevadíssima foi na Nova República. Nova República é a terminologia que se deu ao governo do José Sarney, primeiro presidente civil, que não foi eleito pelo colégio eleitoral, mas que acabou sucedendo o Tancredo Neves, que faleceu antes da posse. Então o Sarney acabou exercendo o mandato durante aquele período, e esse período ficou conhecido como Nova República. Em fevereiro de 1986, foi lançado então o primeiro dos planos de combate à inflação, chamado de Plano Cruzado. Ele foi lançado num dia 28 de fevereiro e ele tinha uma série de características, mas as principais características eram a mudança da moeda, que passou a chamar cruzado, o corte de 3 zeros na nossa moeda e o tabelamento de preços e o congelamento dos salários. Essa combinação, esse binômio, tabelamento de preços e congelamento de salários, é o que caracteriza o que nós economistas chamamos de visão heterodoxa, ou modelo heterodoxo de combate à inflação. A ideia é que você promova artificialmente um estancamento da elevação dos preços, e aí você reequilibra, então, a economia, ataca as questões fundamentais, as causas fundamentais da inflação, e depois você vai desartificializando. O grande problema é que tanto no Plano Cruzado, como nos outros que o sucederam até o Plano Cruzado 2, não aconteceu isso. Ou seja, a artificialização da economia provocada pelo congelamento e pelo tabelamento não foi acompanhada da correção das causas estruturais da nossa inflação. E aí quando você desartificializava, ou seja, quando você extinguia o congelamento e o tabelamento, os preços voltavam a subir, aliás, com um vigor e com uma velocidade ainda maior do que era antes dessa artificialização. Na verdade, experiências semelhantes existem aos montes no mundo todo. Existe até um livro, lamentavelmente esgotado aqui, que foi publicado no Brasil pela editora Visão, chamado 40 séculos de controle de preços e salários. Subtítulo: O que não se deve fazer no combate à inflação. Seus autores, Robert Schwettinger e Eamon Butler, mostram que experiências dessa natureza não deram certo desde o Egito Antigo até a atualidade. Por quê? Porque são planos que interferem totalmente no funcionamento normal de uma economia. O Instituto Liberal do Rio de Janeiro publicou um paper na época chamado O Quinquênio dos Pacotes.
onde ele falava de alguns dos problemas gerados por esses planos heterodoxos. Um parágrafo desse paper eu acho que vale a pena citar aqui no nosso podcast. Aspas. Os pacotes heterodoxos têm atentado contra os direitos essenciais à liberdade e à propriedade dos cidadãos, contrariando atos jurídicos perfeitos entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Fecha aspas. Quinquênio dos pacotes foi a terminologia utilizada nesse paper para se referir àquela sucessão de planos que começou com o Cruzado em fevereiro de 86, teve sequência com o Cruzado II em novembro do mesmo ano, de 86, depois o Plano Bresser em junho de 1987, o Plano Verão em janeiro de 1989, o Plano Collor, no dia seguinte à posse do Fernando Collor, em março de 1990, e o Plano Collor II em janeiro de 1991. O que se constatou nesse período foi uma oscilação muito grande, sobretudo no humor dos cidadãos, dos contribuintes, porque a euforia que se seguia aos dias imediatos à implementação dos planos, quando os preços se estabilizavam e as pessoas achavam que tinham poder aquisitivo e saíam consumindo, isso ia sendo rapidamente sucedido por uma decepção à medida que a artificialização acabava e as pessoas percebiam que a causa da inflação não tinha sido combatida. E você teve aí, muitas vezes, um problema de interferência política no andamento da economia. E eu gosto de lembrar sempre do Plano Cruzado como exemplo. Sarney chegou a atingir índices elevadíssimos de popularidade em meados de 1986, quando os preços já estavam congelados aos valores de fevereiro. Aí vale a pena, inclusive, lembrar uma coisa que foi absurda, que na época mereceu pouca atenção. Simultaneamente, a divulgação do congelamento dos preços e do tabelamento dos preços e do congelamento dos salários, houve um bônus de 8% para todos os salários e 15% para quem ganhava até 3 salários mínimos. Então, o que você tinha? De um lado, o estancamento dos preços e, de outro lado, um aumento do poder aquisitivo das pessoas. Claro que isso redundou num consumismo desenfreado e isso foi altamente comemorado por uma população que vinha com uma demanda reprimida durante décadas. Só que esse prolongamento do tabelamento e do congelamento, que era para ser temporário, mas que o Sarney, quando viu a popularidade que ele tinha, falou, mas ninguém vai mexer nisso. Isso foi gerando consequências nefastas. O principal deles, o desaparecimento de alguns produtos das prateleiras. Porque aqueles que foram pegos pelo congelamento no fim de um ciclo de aumento, ou seja, quase um mês depois de terem promovido seu último aumento, estavam em condições de produzir abaixo dos custos de produção. O grande vilão nessa época era a carne. E aí eu lembro que a Polícia Federal saiu atrás dos bois, do boi no pasto, porque os produtores e os frigoríficos estavam escondendo carne porque o preço não compensava a sua produção e a sua comercialização. Mas a carne foi apenas um exemplo, nós tivemos vários deles ao longo desse período de inflação crônica e elevada. Aliás, era normal a gente identificar o vilão do mês, ou o bandido do mês. A gente falava da inflação do chuchu, porque o preço do chuchu estava puxando o aumento da inflação. Isso foi fartamente explorado nos programas de humor da época, Viva o Gordo, programa do Chico Anísio, que tratavam desse assunto com uma qualidade excepcional. Muito bem. Quando eu falo da influência política, o Sarney segurou o preço congelado dos produtos até a eleição daquele ano de 86, de 15 de novembro, que eram as eleições estaduais. E atingiu o efeito. O partido dele, o partido do governo, ganhou em 25 dos 26 ou 27 estados da federação.
No dia seguinte à eleição, foi adotado o Plano Cruzado 2, já com novas condições, mudança de moeda, novo processo de congelamento e tabelamento e assim por diante. Só que tem um detalhe, esses planos, mesmo que não durem, eles têm um efeito imediato importante. Porém, eles dependem de um fator, que é o fator surpresa. Esse fator surpresa vai desaparecendo, ou seja, as pessoas vão aprendendo com a experiência. Há até uma teoria econômica muito importante, baseada nisso, que se chama hipótese das expectativas racionais. Ou seja, o consumidor, quando ele percebe que existe um risco de um novo plano econômico, ele se antecipa à implementação de um plano quando ele percebe que pode acontecer algo dessa natureza. Se o plano cruzado contou com o fator surpresa para explicar uma certa longevidade do seu sucesso, os outros planos não tiveram essa vantagem. E quando eles eram adotados, todos os agentes econômicos já tinham se antecipado. Produtores tinham remarcado preços, donas de casa tinham feito estoque de produtos, coisas dessa natureza que se tornaram frequentes em função dessa sequência de planos. Muito bem. A partir do fracasso do Plano Collor II, nós convivemos com essa realidade de estagnação, pressão da dívida e inflação elevada, até o governo Itamar Franco. Vivemos o impeachment do Collor, o Itamar Franco assumiu a presidência, convidou Fernando Henrique Cardoso para ocupar o Ministério da Fazenda, vejam, um sociólogo, tá? E o que fez o Fernando Henrique? Convidou economistas importantes, gabaritados, que tinham feito parte da experiência do Cruzado, para compor a sua equipe econômica. E eles elaboraram um plano que mudou a história do Brasil, que é o Plano Real, que completou 25 anos agora, em 2019. Ao contrário dos planos heterodoxos já mencionados, o Plano Real continha uma engenharia financeira extraordinária, representado pela URV, a Unidade de Referência de Valor, que era uma maneira sui generis de atacar a indexação da economia pela indexação plena. Muita gente achava que esse plano não ia dar certo, que ele era muito complexo, porque, na verdade, a URV era a segunda etapa do plano. Você tinha uma etapa inicial, você tinha a etapa da URV e só num terceiro momento que a nova moeda seria lançada. E muita gente achou que a população não ia entender. Nesse meio tempo, nós tivemos a saída do Fernando Henrique do Ministério, porque ele se tornou candidato à presidência da República, e quem assumiu no lugar dele foi o embaixador Rubens Recupero. Também um não economista, um diplomata, mas que tinha uma grande vantagem. Ele era um excepcional divulgador, fazia explicação muito acessível do que estava acontecendo. E, em grande parte, em função dessa contribuição do Recupero, a população começou a entender cada vez melhor o que estava acontecendo e passou a acreditar nisso. De tal maneira que a etapa da URV foi, inclusive, antecipada. E o lançamento da nova moeda foi antes até do tempo que se pretendia inicialmente, em função do bom andamento das coisas. E aí tivemos o lançamento do real, se não me engano, em junho de 84, e a partir daí o Brasil passou a viver uma realidade diferente, porque a inflação, claro, ela não caiu de imediato, mas ela passou a decrescer sistematicamente, até atingir patamares cada vez mais civilizados. Claro que, para quem estava acostumado a inflações tão elevadas, mesmo uma inflação em torno de 10% ao ano, que é muito alta para padrões internacionais, os brasileiros já começavam a achar aquilo razoável, aceitável. Mas ela continuou caindo, e agora nós temos uma inflação em níveis considerados aí
bem aceitáveis até para padrões internacionais. Esse conjunto de medidas que tornou possível não só a continuidade do decréscimo da inflação, mas a manutenção da inflação em níveis baixos, foi consequência de um tripé, de um conjunto de medidas que os economistas chamam de tripé macroeconômico, representado pelo sistema ou pelo regime de metas de inflação, pelo regime de câmbio livre e pelo equilíbrio fiscal, decorrente em grande parte da adoção do Programa de Responsabilidade Fiscal. Esse tripé foi tão bem sucedido durante o período Fernando Henrique que Lula, quando assumiu a presidência da República, inteligentemente manteve na sua espinha dorsal. Claro que ele tem uma contribuição adicional no aspecto social, com a introdução de uma série de medidas nesse campo, mas a espinha dorsal desse plano do Fernando Henrique foi mantido durante o governo Lula, até em boa parte do seu segundo mandato, mas depois foi abandonado no governo Dilma e a situação se deteriorou bastante. Muito bem. Eu nunca vou esquecer de muitas críticas ao real, dizendo que era um plano socialmente injusto. E eu lembro que eu respondia que injusto socialmente era o país continuar com aquela inflação que nós tínhamos. Porque o maior prejudicado por inflação alta não é o rico, é o pobre, que não tem como se defender do que a gente chama de imposto inflacionário. Então, claro que esse aumento pontual da inflação no final de 2019 preocupa, não pode continuar indefinidamente, mas a gente sabe que é completamente diferente a situação do que era naquela época, que qualquer aumento de preços provocava, pelo processo de indexação, uma contaminação generalizada. Hoje nós vivemos uma situação, nesse aspecto, muito melhor, embora os desafios da economia estejam presentes em outros aspectos. Crescimento inferior ao do potencial da economia brasileira, desemprego elevado, desigualdades regionais ainda existentes, desigualdades sociais ainda presentes, que merecem a atenção não apenas dos responsáveis pela condução da política econômica no plano federal, mas também de gestores, de secretários, de governadores, de prefeitos, porque esses problemas assumem características muito peculiares em cada região, em cada município, em cada estado e assim por diante. De qualquer forma, o que eu queria deixar registrado nesse nosso podcast é o extraordinário avanço que o Plano Real propiciou para o combate à inflação, e não é segredo para ninguém, o Plano Real possibilitou não apenas a vitória do Fernando Henrique Cardoso nas eleições para a presidência em 1994, mas ele foi reeleito nas eleições seguintes, em grande parte graças aos efeitos da estabilidade econômica. Como eu disse, o compromisso com a estabilidade passou a ser discurso de campanha de qualquer candidato à presidência da República. E é algo que a população brasileira endossa, e sobretudo os mais antigos, que sabem como ninguém como era difícil viver num país com uma inflação fora dos padrões civilizados. Diante disso, comemoremos a manutenção da estabilidade e vamos torcer para que a gente consiga, a partir de 2020, aumentar o nível de crescimento da nossa economia, reduzir os níveis de desemprego e atacar os outros problemas estruturais que a nossa economia continua registrando. Era esse o recado do nosso podcast de hoje. Eu espero que, sobretudo os mais novos, prestem atenção no que eu alertei aqui. E uma dica, quem vem a São Paulo dificilmente vai
a um lugar como esse, mas vale a pena visitar o Museu do Real, que fica ali no Instituto Fernando Henrique Cardoso, lá na Rua Formosa. É muito interessante assistir os programas, o Jornal Nacional daquelas datas de anúncio dos novos planos e participar de atividades interativas, onde você é obrigado a administrar uma inflação numa realidade de índices mensais da ordem de 20%, 30%, 40% ao mês. Claro que eu não quero voltar a viver isso, mas não custa viver essa experiência. Fica aqui o convite. Não se esqueça de seguir o meu perfil no Instagram, @Machado Economista, para ficar por dentro dos próximos episódios e não perder nada. E até a próxima.